está aqui. Eu vou te dar algumas ferramentas. Deus falou muito comigo, irmão, estudando essa palavra. O importante é quando a gente estuda, né? Mas a gente aprende. E quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que precisa melhorar, né? O pastor foi muito preciso no que ele disse, né? Todo culto é uma oportunidade de glorificar a Deus, todo culto é uma oportunidade de agradecer, mas a gente acabou denominando alguns cultos por nomes, né? Quarta-feira é um culto de libertação, domingo é o culto da família, sexta-feira é o culto da doutrina, mas eu acho que os crentes mesmo estão precisando de libertação mesmo. Hã? Brincadeira essa parte. Irmão, assim, ó, meu coração está feliz, eu estou feliz. Irmão, eu vim lá de Campo Grande e eu não vim aqui para me reclamar de nada, eu vim aqui para adorar a Deus e compartilhar contigo uma palavra. Hoje é sexta para casais, né? E a gente colocou esse tema aqui. Nós vamos falar sobre filhos, tá? Sobre criação de filhos. Eu descobri muita coisa na palavra de Deus. E eu creio que nós teremos aqui um tempo de edificação para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês. Esses livros aqui são meus, da minha coleção pessoal, né? Mas o Propósito de Deus para a Família, Pastor Luciano Subirá, é um livro muito importante na área da família, tá bom? Depois, se você quiser olhar, você olha. Tem esse aqui também, Servindo a Deus em Família, do Pastor Luciano Subirá também, pequenininho, tá vendo? Mas é uma bênção. O Pastor Luciano Subirá tem muitos livros nessa área. E esse aqui foi o último que eu li, Redenção Familiar, do Pastor Anderson Silva. Todos esses livros, e tem um outro que eu ainda não tenho, que é o próximo que eu vou comprar na área da família, que se chama-se Como Flechas, que fala justamente sobre também a criação dos filhos, né? O interessante é que falar sobre esse assunto, tem irmãos aqui que já criaram seus filhos, né? Já têm os seus filhos, já são até avós. Mas o importante é que boa parte muitos de nós, quando estávamos criando os nossos filhos, não tínhamos as ferramentas que nós vamos receber hoje, né, para aplicarmos na vida dos nossos filhos. Muitos de nós nem convertidos éramos, né? Então, são vários contextos que nós vamos presenciar aqui, mas não significa que você não possa ajudar o seu neto, né? O seu filho a criar, né? Dar essas ferramentas para ele, essa instrução, para que você possa ajudar outra pessoa, né? Então, eu queria começar ali com o Salmo 127, vai ser o texto base que nós iremos meditar nessa noite. Salmo 127, do verso 3 ao verso 5. Você pode abrir aí na sua Bíblia aí? Salmo 127. Botou ali, né? Eu já achei aqui. Ele colocou lá para a gente, ó. Vê aí se a tua Bíblia tem o Salmo 127. A minha tem. Ô, glória. Tem uma Bíblia aí que está faltando um negócio, né? Só Jesus, tem que olhar direitinho. Ô, glória. Estão tirando uns versículos assim, sabe? Tirando, sumindo com os versículos. Meio que, né? Mas Salmo 127 diz assim, ó: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, né? Não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta, ok? Dando destaque ali ao verso 3 e ao verso 4, que serão os versos que nós iremos explorar mais na noite de hoje. Então, gente, interessante é que esse assunto, ele é para quem nem filho tem, para aqueles que estão nessa jornada de criação de filhos, como eu estou, e para aqueles que já passaram, né? Temos aqui, ó, irmã Terezinha, José Carlos lá, já é avô, Juarez, Ricardo, pastor aqui, né? Os irmãos mas ali tem a Monique tem 2 filhos, Fabiola aqui tem filhos adolescentes, tem a Melzinha lá pequena, eu estou numa jornada de 3, tenho 3 filhos, meu filho mais velho tem 17 anos de idade, meu filho
Meu primogênito do casamento faz 12 anos hoje. Olha só a responsabilidade. Podia estar na pizzaria, não podia? Com uma justificativa louvável, mas compromisso é compromisso, irmão. Tem um compromisso com o povo. Meu filho faz aniversário hoje, né? Zé Carlos faz aniversário hoje. Hoje é aniversário do Zé Carlos, não é isso, Zé Carlos? Quantos anos, Zé Carlos? Deixa pra lá, né? O importante é que tá com saúde. É isso aí, entendeu? Porque compromisso é compromisso. Mas veja, aonde estão a juventude? Entendeu? Que quer casar, onde estão os noivos? Onde estão os jovens casados que ainda não têm filhos? Porque assim, ó, quem é que vai criar os filhos? Somos nós, irmão, né? Então assim, a gente precisa de entendimento para, sabe, não é aqui, ó, não é o que eu acho, o que eu penso, é o que a palavra de Deus diz, né? A palavra vai dizer que do Senhor, né? Os filhos são herança do Senhor. Olha lá, eu coloquei destacado para você. Os filhos são herança de quem? Do Senhor. É uma recompensa que Ele dá. E como flechas nas mãos de um guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, ok? Vamos lá. Os filhos são herança do Senhor. Primeira parte do versículo que eu queria destacar aqui. A palavra hebraica aqui significa propriedade, gente. A palavra ali, herança, é propriedade. Os filhos, eles não são nossos. Os filhos são emprestados. Os filhos, eles são uma propriedade do Senhor. Então, eles pertencem a alguém. E a mim e a você foi dada uma responsabilidade de cuidar, de educar, e devolver esses filhos ao Senhor. Então veja, Deus nos concedeu essa responsabilidade, ou seja, nos deu essa responsabilidade de cuidar do que é dele, né? Ou seja, do que é de Deus. E certamente teremos que responder diante dele como fizemos isso. Então veja, quem aqui já ficou responsável de algo que não é seu? Tu tem o maior cuidado, não tem? Tu tem às vezes, já viu quando você pega um carro usado de alguém, emprestado de alguém, que você fica, será que, meu Deus do céu, aí tu escuta um barulho, ai meu Deus, será que bateram no carro do fulano? Porque se for seu, ok, é seu, você faz como você quer. Mas quando não é seu, a preocupação é o quê? Dobrada, sim ou não? É dobrada. E veja, como tudo que Deus nos confia, Ele vai marcar o dia para que essa prestação de contas, de como nós cuidamos daquilo que é dele, aconteça. Certo? Por exemplo, os talentos que Deus te deu, não é para enterrar. Lembra da parábola? Tudo aquilo que Deus te concedeu como ferramenta para progredir, para multiplicar, para prosperar, vai chegar um momento em que ele vai chegar o quê? Prestando conta. E ele não quer uma resposta do tipo, foi. Aconteceu. Eu não sabia. Eu tive medo. Irmão, Deus detesta desculpas. Guarde isso. Deus detesta desculpas. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, a palavra do crente seja sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência, é Deus dizendo para nós, eu detesto desculpas. Outro exemplo, sejam frios ou sejam o quê? Quentes. Se for morno, eu vou vomitar da minha boca. Então Deus está dizendo, irmão, tu está de um lado ou está do outro, não fica no meio termo. Então veja, o que é assustador, gente? Obviamente que a ótica de Deus para quem criou seus filhos sem a luz do Evangelho na sua vida é diferente. Mas, por exemplo, a cobrança sobre a minha vida vai ser peso 2. Por quê? Eu me converti e Deus me deu um casamento. E dentro desse casamento, à luz do Evangelho, Deus me deu 3 filhos. Para que eu possa ensiná-los segundo a educação que eu tive. A educação que eu tive é o exemplo para replicar na vida dos meus filhos? Obviamente que não. Eu acho que quase todos nós não temos muita coisa para
trazer da nossa criação para a criação dos nossos filhos. Até porque os nossos pais, muitos de nós aqui, não nascemos no berço evangélico. Não é verdade? Eu acho que daqui, só quem nasceu no berço evangélico, acho que foi você, Lei, que você nasceu no berço evangélico? Então, não era. Então, nem a Leica se salvou dessa vez, né? Então, você vê, cada um no seu contexto. Então, alguns foram aceitar Jesus depois que os filhos estavam maiores, aí a consciência bate o quê? Poxa, se eu soubesse disso antes, eu teria, né, feito diferente. Mas, irmão, não tem mais o que fazer. Então, pense bem de como nós estamos conduzindo essa próxima geração. Porque, veja, quando Deus nos alcança, Deus não está nos alcançando para parar em nós apenas. Deus é um Deus geracional. Assim como existem principados, existem demônios que se alojam numa família e levam essa família por uma linha, sabe, de destruição, que vai passando de geração em geração. O nosso Deus é a mesma coisa. Deus salvou você, não é para meramente parar em você, é para que você gere filhos, que gerem filhos e filhos e filhos, e uma geração abençoada. Deus é um Deus de gerações. Por isso que no Antigo Testamento, quando se reportava a Deus, e dizia Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas quem foi o primeiro que foi chamado? Abraão. Abraão gerou quem? Isaac. E Isaac gerou quem? Mas tudo tem um início. Daqui a pouco será Deus da Fabíola, da Mel, e aí, entendeu? Deus do fulano, do ciclano. O teu Deus pode ser o Deus das gerações. Porque esse é o plano de Deus, Jorge. Para que você hoje tenha ferramenta para expor, talvez o que você não tinha para dar para os seus filhos, você dá para os seus netos. Aqueles que estão próximos de você. Então, o nosso Deus é um Deus de gerações. E Ele nos concedeu filhos para cuidarmos, não segundo as nossas experiências, mas segundo a palavra dEle. Por isso que você vai ver, boa parte, preste atenção no que eu vou te falar, boa parte dos presidiários que estão lá em Bangu são filhos de crentes. Boa parte, isso é uma pesquisa que eu não sei agora o número exato, mas boa parte da população carcerária é filho de crente. Poxa, como assim? Mas assim, infelizmente as pessoas não buscam conhecimento. Porque veja, Deus tem uma palavra para casamento, Deus tem uma palavra para a criação dos filhos, Deus tem uma palavra para a nossa vida financeira, Deus tem uma palavra para a nossa vida profissional, Deus tem uma palavra para o nosso relacionamento como sociedade, Deus tem uma palavra para a nossa convivência como igreja, Deus tem uma palavra para tudo, mas o povo está interessado no que Deus quer saber, quem tem a falar? Não está, pô. O povo não está interessado no que Deus tem, o povo quer facilidade, entendeu? O povo é o povo miojo. Se der para resolver tudo e sem ter que fazer nada, eu quero. Mas, irmão, educar dá trabalho. Boa parte da educação que os filhos têm hoje é o quê? Joga na escola. Parece que é um depósito humano. Mas eu lembro de uma frase que eu acho que vocês também ouviram quando vocês eram do colegial. Educação vem de casa. Não era assim que os professores falam? Educação vem de casa. A escola, ela complementa a educação que você dá em casa. Seu filho não sai educado de casa e chega mal educado da escola. Não, ele sai mal educado de casa e chega mal educado da escola. Na igreja é a mesma coisa. Os pais, crente, do povo de Deus, traz os filhos para a igreja como se a igreja fosse o lugar de educar filhos dos outros. Não, do pai crente não. A igreja é lugar de colocar sementes no coração do filho do ímpio. Mas, no filho do crente, a igreja
complementa aquilo que o crente deveria fazer em casa. Mas ele não faz em casa e ele só traz para a igreja. Aí quando o filho cresce, o filho quer saber de tudo menos da igreja. Porque a igreja pela igreja é chato. Se nós não conduzirmos os nossos filhos a um encontro real com Jesus, a igreja se tornará chata para eles. Porque em nome da igreja, entre aspas, a gente deixa de fazer muita coisa com os nossos filhos. Muita gente, isso no tempo passado era até maior, essa incidência, não podia fazer coisas básicas. Por exemplo, o filho do crente não podia ir no circo, porque o circo era do diabo. O filho do crente não pode ir ao cinema, porque o cinema... Aí o que acontece? O filho do crente cresceu e não quer ser crente. Ele não quer imitar os seus pais. Porque a gente pensa que só trazer as crianças para a igreja vai fazer com que elas nasçam de novo. Não, trazer para a igreja é um ponto importante. Mas viver a igreja na sua casa é o principal. Trazer, abrir as escrituras, orar, interceder, impor as mãos, educar os seus filhos na doutrina da palavra de Deus é o principal. A igreja vai ser um complemento disso. Porque veja, da mesma maneira, irmão, eu vi uma foto que eu falei com a Débora assim, falei, Débora, tá vendo essa foto? Não olha a foto pela foto, mas olha a função da foto, a mensagem da foto. Um pai conhecido meu, com 5 filhos, ele é de uma outra religião, e ele vestido a caráter, e os 5 filhos vestido também. Eu falei, isso aqui é sacerdócio, isso aqui é sacerdócio, porque o pai está transmitindo aquilo que ele acredita, e aqui o mérito não é se está certo ou se está errado, para os filhos. Então o pai que é sambista, a tendência do filho ser sambista é o quê? É grande. É grande. Às vezes quando pula o filho, pega no neto. Entendeu? Porque cresce naquele ambiente. Né? E assim você pode colocar, irmão, para vários segmentos. Tanto religiosos, tanto profissionais, tanto culturais. Aí eu te faço uma pergunta. Se as trevas conseguem transferir essa cultura, essa crença, essa fé, por que nós, o povo de Deus, não conseguimos esse êxito? Oh, gente, as trevas são mais poderosas que a luz? Não são. Jesus, ele disse, aonde abundou o pecado, superabundou, ou seja, nós temos uma porção dobrada de uma graça salvadora. Então qual é o problema? Deus continua sentado no trono, no controle de todas as coisas. Por que os filhos não conseguem caminhar? Por que nós não geramos uma geração que, sabe, cheia do Espírito Santo? Quer ver um exemplo? Para a gente passar para outro ponto ali. Sadraque, Mesaque, Abidnego e Misael, né? Na Babilônia. Daniel está lá com seus amigos. A Bíblia vai dizer que eles foram tirados da terra natal muito novos. Eles eram jovens. E eles foram doutrinados. A missão era doutrinar todos os jovens. 3 anos. 3 anos. Irmão, 3 anos é muito tempo. É porque a gente lê a Bíblia página por página. Mas de uma página para outra página tem muito tempo. Uma coisa é você chegar, o camarada chegou hoje, sexta-feira, no sábado tu fala, vai comer essa comida sacrificada aqui. Aí ele fala, não, no domingo. Não, imagina, 3 anos. Num lugar onde ninguém conhecia eles, onde a cultura era outra, onde a alimentação era outra, onde tudo era, sabe, a cidade dele estava longe, ele estava cativo, não sabia nem se ia voltar. Ele tinha totais motivos para se permitir
ir segundo a doutrina da Babilônia. Mas depois de 3 anos você vai ver Daniel o quê? Orando 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia era a cultura de Daniel, ou seja, não importava o lugar. O pai de Daniel não estava lá, a mãe de Daniel não estava lá, mas o que eles ensinaram a Daniel estava dentro do coração deles. Martin Luther King Jr. fala uma coisa, uma frase que eu nunca mais esqueço. Quando ele chegou no tempo de ir para a faculdade, o pai dele faz uma ligação para ele, conversa e tudo mais, vai fazer algumas perguntas. Ele falou, cara, como você está? Como é que está a tua fé? Como é que está o teu comportamento? Ele era um jovem, universitário. A gente sabe que a universidade, ela tem uma tendência, muitas das vezes, de desviar muitos jovens e tal. Ele falou, pai, eu continuo não fazendo o que eu não faria na tua presença. O meu comportamento é o mesmo como era na sua frente, como era diante dos teus olhos. Então é sobre isso. Por que nós não estamos conseguindo dar para Deus filhos crentes, convertidos, nascidos de novo? A culpa não é dos filhos, a gente vai aprender isso aqui. A culpa é dos pais. Porque filho, ele é uma página em branco entregue nas mãos dos pais. Precisamos buscar em Deus como criar os nossos filhos. Porque se a gente não pode pegar muita referência, irmão, se eu colocasse como eu fui criado na vida dos meus filhos, irmão, já era. Minha mãe me criou, eu não julgo a minha mãe. Ela me criou do jeito que ela achava melhor, como você não deve julgar a sua. Ela fez o melhor para mim, né? Naquilo que ela acreditava, naquilo que ela podia. Mas hoje nós precisamos buscar em Deus como criar os nossos filhos. Eu coloquei um exemplo ali, Juízes 13:8. Quando o anjo aparece a Manoá, pai de Sansão, ele traz uma promessa sobre ele e sua esposa, dizendo que eles seriam pais de um nazireu, que o filho deles tinha um propósito de livrar o povo judeu da mão dos filisteus. Então tinha ali todo um protocolo que Sansão tinha que seguir, mas Sansão era só uma criança. Então quem era responsável sobre Sansão? Os pais, sim ou não? Tanto que o anjo não fala com Sansão, Sansão nem existia, ele vai falar com os pais. Mas o que me chama a atenção é que no versículo 8, Manoá vai dizer assim, ó, então Manoá orou ao Senhor, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte. Ou seja, ele está pedindo para que o anjo que veio dar a notícia e as instruções voltasse de novo. Para quê? Para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E o interessante é que se você colocar no versículo 9, você vai ver que o Senhor ouviu Manoá e enviou de novo o anjo. Se tem uma coisa que Deus responde, é quando um pai clama em favor dos seus filhos. E aqui tem um homem orando porque entende que a responsabilidade que colocou Deus nas mãos dele era grande. Ou seja, eu vou colocar um menino no ventre da tua mulher que é estéril, esse menino tem um propósito. Veja, ninguém nasce do nada, gente. Todos os nossos filhos têm um propósito diante de Deus. Você tem um propósito diante de Deus. Então, Sansão também tinha um propósito diante de Deus. Mas o pai dele queria saber como era que ele deveria criar o menino. Ele não poderia, vou criar a minha maneira. Vou fazer do jeito que meu pai fez comigo. Vou fazer como todo mundo faz. É assim que a gente está criando os filhos hoje, gente. Às vezes eu vejo os filhos, sabe, assim, as crianças, cara, com roupas indecentes, eu fico desesperado, que eu fico pensando, meu Deus, ela não trabalha. Porque se a criança não trabalha, quem comprou a roupa, gente? Sabe? Mas assim, ó, se é filho do ímpio, eu entendo, porque o ímpio, ele é cego, ele está morto. Ele não tem um bom senso. Então, muitas das vezes, o que a mãe faz? Ela replica no filho o que ela é. Mas quando eu vejo o filho do crente, eu falo, meu Deus, a gente está na escola dominical, ensinando as crianças, sabe?
E aí você chega a ver o pai. Gente, ó, a autoridade sobre os seus filhos não é o pastor. A autoridade espiritual sobre os seus filhos é você, cara. É você, mãe, é você, pai. Não sou eu. Não é o pastor Raimundo, não é o pastor Araújo, não é pastor nenhum na face da terra que é autoridade sobre os seus filhos. A autoridade sobre os seus filhos é sua. Então, quando você permite, assim, ó, se tu abriu a porta, o diabo entra, porque o diabo trabalha com legalidade. E quem é líder, quem é o responsável espiritual daquela família, daquela criança, abriu a porta, ele tem o direito de entrar e sem pedir licença. Ah, não, mas eu não quero, magoar. Gente, tem que magoar, não tem jeito. Porque se tu deixar teu filho fazer tudo o que ele quer, irmão, tu vai perder o teu filho. Criança não discerne valor, gente. Dá R$100 na mão de uma criança para tu ver o que ele vai fazer. Ele vai comprar tudo de bala. Por quê? Ele não sabe a importância, o valor de R$100. Então não pense que os seus filhos são adultos para fazer as escolhas. Eles não são adultos. Eles são crianças, eles são adolescentes e eles precisam obedecer. Tem situações, irmão, que infelizmente já é caso perdido. Porque aqui, ó, vou colocar essa frase ali na frente, você vai entender. Não tem segunda chance na criação de filhos. Se tu falhou quando seus filhos eram pequenos e agora eles já são grandes, não tem como voltar atrás. Você pode seguir daqui para frente, para trás já era. O coração dele já está cheio daquilo que ele viveu. Então você pode construir uma situação diferente do ponto em que a verdade chegou ao teu entendimento para frente. Para trás já era, não tem como rebobinar a fita da vida dos filhos. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Então veja, Provérbios 24:3. É com sabedoria que se constrói o quê? Uma casa, gente. E com discernimento ela o quê? Ela se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então veja, sabedoria, discernimento e conhecimento. E cadê o povo de Deus para buscar sabedoria, conhecimento e discernimento? Não tem. Então o diabo vai deitar e vai rolar. E essa noite aqui vai servir como testemunha. Porque, por exemplo, se for eu, o líder da casa, eu pergunto onde tu estava no dia que a gente estava ensinando sobre filhos. Ah, não, porque vem orar. Orar para quê? Gente, oração só resolve o que é espiritual. Coloque isso na sua cabeça. É demônio? Vamos orar. E no poder do nome de Jesus, o demônio vai sair. Sim ou não? Mas se é pouca vergonha, preguiça, falta de caráter, não tem diabos que vai sair com oração, cara. Pensa numa coisa. O diabo não... Olha só, preste atenção. A autoridade espiritual, ela funciona quando o diabo está na tua casa, sem autorização tua. Mas assim, ó, tu botou a mesa, que pastor, botou a mesa, passou um café e disse, diabo, senta. Aí o diabo senta para tomar um café contigo. Aí chega lá o Juarez intrometido, sai em nome de Jesus, o diabo olha, não, a casa é dela, a casa é dele. Eu estou aqui porque ele me chamou. Quem é? Está entendendo assim, ó? Então, pastor, é porque é isso que está acontecendo, gente. Está todo mundo vivendo suas vidas e fingindo que não está vendo. Não está vendo. Gente, se alguma coisa acontecer com o filho de qualquer um de vocês aqui, eu vou chorar contigo. Mas a dor maior vai ser tua. Não é nossa. Então quem tem que cuidar é você. Quem tem que cuidar sou eu. Eu sempre digo isso aqui. A minha igreja não é essa aqui. A minha igreja é a minha casa. É lá que eu tenho que pregar. Ah, se tu não pregar, eu tenho que pregar na minha casa, cara. Porque imagina, eu estou ensinando os outros a cuidar dos filhos e nem eu estou cuidando dos meus. Como assim? Por isso que a Bíblia diz, aquele que não governa bem a sua casa, não pode governar nada na casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer, aquele que deseja o episcopado, seja marido de uma só mulher e que tem os seus filhos em sujeição. Diabo. Chamou o diabo para o chá.
que tu acha que ele vai fazer, cara? E como que a gente convida, irmão, o diabo para um chá? Dá o telefone na vida do teu filho, assim, ó, e deixa. Deixa lá. Assim, ó. Leva o bolo, né? Então, assim, nós precisamos buscar em Deus as estratégias e as ferramentas para cuidar dos filhos. Tiago 1,5. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a quem? Que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido. Então, peça sabedoria a Deus. E como que a gente pede sabedoria a Deus? Na palavra. Senhor, eu preciso dos instrumentos. Esse filho que tu me confiou é teu. Mas eu preciso de ajuda para cuidar. Me ajuda a cuidar. Me ensina a cuidar. Me ajuda a enxergar aquilo que eu não enxergo. Eu lembro, irmão, quando eu dormia na casa da minha tia. Minha tia rezava comigo. Eu não dormia sem rezar. Minha tia tinha um livro de reza. Não tinha sono sem rezar. E assim, ó, e a gente diz que nós somos o povo da verdade, cara. Minha tia não conhecia Jesus, não, irmão. Minha tia, ela era o que ela cria, então, sabe? Minha outra tia também era espírita, orava comigo sempre. E quando eu acordava, às vezes, de noite, meio, né, criança é fogo, às vezes um sonho, ela falava assim, ó, ela me dava uma frase, ó, pede para ir para o mar do esquecimento que o diabo lhe carrega. Eu aprendi aquilo, cara. Ó, vai para o mar do esquecimento e que o diabo te carrega. Se for algum espírito, alguma coisa. E nós não oramos, não intercedemos, não impomos as mãos, não dobramos os joelhos juntos. Como é que vai funcionar, cara? Não vai funcionar. Enquanto isso, o mundo está avançando. O mundo está trabalhando firme para... Olha como é que os nossos jovens estão, cara. Sabe quem é? Os ídolos dos nossos jovens, cara, são os funkeiros, cara. Gente, eu fico, meu Deus. Como assim, cara? Os nossos jovens, os ídolos dos nossos jovens da igreja são os funkeiros, os cantores de trap, os cantores de rap. Não é nem uma simpatia por uma música, é ídolos, fãs, a ponto de ter um show e você vê os filhos do crente no show. Como assim? Aí eu vou falar o que contigo? Tu é o pai, cara, quem manda nos teus filhos não sou eu, é tu. É você que manda nos teus filhos, não sou eu não. Como eu mando nos meus. Veja, criação de filho é um assunto que você não tem segunda chance. A chance é uma só. Então, eu não sabia. Irmão, passa muito rápido. O meu filho, outro dia, estava andando por debaixo desses bancos. Sabe ele que ele fez 12 anos hoje. Aqui, ó. Quem é que está aqui desde que Daniel nasceu sabe que, ó. Andava, passava para lá, para cá, assim. Não é o tempo, cara. Estou numa missão. Meu objetivo é cuidar desse moleque e doutrinar ele, ensinar ele, a ponto de que se quando ele crescer e alcançar independência, dele dizer assim, pai, muito obrigado por tudo que o senhor me ensinou, mas eu quero fazer de mim a minha vida. Ops! Minha mente está tranquila. Porque os filhos podem se desviar, sim ou não? Mesmo tendo uma boa criação, sim ou não? Pode, gente. Pode. Pode acontecer. Mas eu penso isso de duas perspectivas. Primeiro, o filho de um crente, que é crente, ele vai para o mundo, mas vai com um anzol na boca. É o filho pródigo. Ele pode estar onde for que ele vai lembrar. Ele pode demorar o tempo que for. Ele vai lembrar da casa do pai. Então ele é um desviado até quando Deus quiser. Tá com o anzol, entendeu? Aí quando Deus cansar, vai falar assim, ó, vem. Aí vai puxar. Aí ele vai vir, vai parar aqui. Entendeu? Mas tem o filho do crente que nunca foi crente. Que ele quer tudo menos Deus. Porque os pais foram um péssimo exemplo. Por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, ó, se você, é melhor que você não conheça
do que conhecer a palavra e não viver ela. Então Deus está dizendo, é melhor não conhecer, porque se você não conhece, as tuas ações elas já estão justificadas. Por quê? Porque eu perdoo o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que tu conhece e não é, negócio estreito. Está entendendo isso aqui? Vamos lá. Gente, Deus tem um plano geral para todos os filhos. Isso é para os meus, para os seus e para todos os filhos. Um plano geral. O principal papel dos pais é criar os seus filhos para a glória de Deus e serem bons cidadãos. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso aqui. Os pais estão muitas vezes preocupados, e isso não é errado, tá, gente? Em colocar os filhos em boas escolas, em dar o melhor para os filhos, em buscar todas as condições que talvez faltou na vida dele, para que os filhos tenham uma vida profissional, né? Tenham uma vida financeira melhor. Tudo isso é viável, mas isso não é o principal. Porque veja, se tu consegue dar tudo o que você não teve para o seu filho, se o teu filho entra numa faculdade, se forma, tudo aquilo que você não teve, mas ele é um perdido, ele vai com o diploma, com o dinheiro, com profissão, com tudo que você não teve para o inferno. Então nós precisamos e podemos conciliar a fé, porque o principal é a fé, gente. É a fé. É ensinar os filhos o caminho da luz. Esse é o principal. E eu creio que ensinando o caminho do evangelho, automaticamente ele se torna isso. Um bom filho, um bom marido, um bom cidadão. Sabe? Ele vai ser um presente para o mundo. Aonde há um servo de Deus, irmão, o mundo está em segurança. Se alguém perde um telefone do lado de um servo de Deus, se tu perde um telefone em outro lugar, já era, irmão, já era, ninguém devolve. Mas se é o crente que recebe, que acha, está seguro o seu telefone, você vai ligar, ele vai atender, vai dizer, não, irmão, sou fulano de tal, está aqui teu telefone, não vem buscar. O cara vai buscar. Porque aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, o mundo está seguro. Consegue entender isso? Então, se tu consegue colocar, ensinar, instruir o teu filho a prioridade que é a fé, porque hoje você vê, meu filho não vai na igreja, porque está no curso. Meu filho não vai na igreja, porque ele só tem domingo para dormir, aí não vai na escola dominical. Meu filho, tá ok, cara, o filho é teu. Nós, como igreja, vamos estar aqui para orar. Quando você falar assim, não, mas eu fiz tudo por você, por que tu está fumando maconha? Não, mas eu dei o coração e a vida, porque tu... Pastor, ora por mim, oro, meu filho. Ops. Vou orar, claro que a gente está aqui para orar, não é verdade? Mas assim, só chamou quando o caldo derramou? Não podia evitar derramar o caldo? Então o que a gente está tentando fazer aqui é evitar derramar o caldo. Depois que o caldo derramou, irmão, a gente vai orar? Vai, mas podia ter cooperado junto, né? E o moleque ter passado principalmente, irmão, nós que moramos em comunidade. Não temos opção de lazer. Irmão, tu deixa teu filho ali fora, tu já fica com medo, qualquer estalinho, meu Deus do céu, uma moto que passa... Está ficando pior. Que há alguns anos atrás a gente tinha até uma liberdade de ir e vir. Hoje em dia tem arma de grosso calibre. Irmão, se o bicho pegar, vai voar bala para tudo quanto é lado. E o nosso barraco não vai segurar. É só a mão de Deus, irmão. É a mão de Deus. Então assim, o local já não nos favorece. Porque os nossos filhos, eles vão querer imitar, guarde isso, que eles estão vendo. O que está diante dos olhos dele, muitas das vezes vai ser o que eles vão querer imitar. Então, às vezes, muitas pessoas falam assim, mas tu foi morar longe? Eu não fui morar longe porque eu quero. Eu fui morar longe porque eu tenho uma missão, que é criar os meus filhos. Então, todo sacrifício é pouco quando se tem uma missão. Obviamente que teve um tempo para você sair, né? Tem um tempo, talvez a gente vai conseguir criar os filhos nesse lugar, no Senhor, ok, não é uma regra,
Mas no meu tempo eu precisava sair. Às vezes o cara sentava na minha porta para fumar um bagulho. O cheiro a gente já estava até acostumado. Às vezes tinha que, pô, não sei se é aí. E meus filhos, se fosse eu, só eu e minha esposa, não teria problema. Minha consciência está formada. Meu caminho já está, não vou me desviar porque alguém está fumando mas e a criança exposta a essas coisas? Aí subia mais um pouco, as meninas estavam lá, ó. Um dia eu peguei minha filha, tipo assim, olhando, eu falei, caramba. Aí eu falei, cara, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, porque, tipo, o que esse lugar tem para oferecer para meus filhos? Corrompe, ainda tem essa questão, né? Então veja, Efésios 6:1, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha uma vida longa sobre a terra. O que mais mata os nossos jovens hoje é a desobediência. Porque o que vai fazer com que tenhamos uma vida longa é honrar pai e mãe. Mas veja, nesse plano geral, é a nossa responsabilidade e conduzir os filhos devem obedecer os pais. O que eu vejo hoje são pais sem saber o que fazer. Aí quando tu vai olhar, o menino tem 10 anos. Parece que ele que é o pai do negócio, que ele que manda. Ele fala, ele desfala. Para confirmar essa palavra que eu ia trazer hoje, ontem eu tive uma experiência, o menino, acho que tinha a idade do meu filho, falando com a mãe dele. Não, minha mãe vai fazer um pix aqui. Foi comprar um açaí comigo, minha mãe vai fazer um pix. Ele ligou para a mãe dele, pediu para a mãe dele fazer um pix. Eu não sei se a mãe dele estava no trabalho, porque podia ser um horário, era um horário da tarde, ele estava trabalhando, ocupado. Daqui a pouco ele ligou de novo e falou, mãe, e aí? O pix? Aí eu já fiquei já tranquei a cara para ele assim, eu fiquei já irado já, né? Tá falando daquele jeito com a mãe dele. Aí ele virou para mim, pô, 10 minutos para fazer um pix? Eu falei, gente, como assim, cara? Eu falei, gente, se a mãe dele tá perto, ele... Aí daqui a pouco ele ligou de novo, não precisa mais não. Nunca vi isso, 20 minutos para fazer um pix. Cheio de autoridade. Eu falei, rapaz. Falando como se estivesse falando com um cachorro. Irmão, diante de Deus, se eu falasse para minha mãe assim, você... Irmão, a Havaiana voadora, ela ia, e eu desviava, mas ela me achava onde eu estava. E se eu tivesse perto, era certo. Pá! Na boca. Você não, senhora. Irmão, até hoje eu chamo minha mãe de senhora. Meus filhos me chamam de senhor, chamam a mãe de senhora. Mas não precisa de tapa na boca. Entendeu? Não precisou disso. Entendeu? Né? Entendeu? Mas hoje em dia aí já era. Qual é a coroa? Fala! Parece que tá falando com um amigo. Entendeu? E porque assim, ó, perdeu o respeito. Perdeu o respeito. Minha mãe falava, senhora, não, que você não, que você não tá falando com teus amigos da rua. E aí, às vezes, cortava o beiço, sangrava o dente, para aprender. É senhora. É assim, ó, minha mãe chamou, o mundo parou. Eu podia estar falando, fazendo o que for. Se eu tivesse por perto, eu ia. Minha mãe era demais. Cara, minha mãe vinha atrás de mim. Eu fico olhando para essa galera hoje. Não tem como. Minha mãe vinha atrás de mim. O que ela achava, ela me tacava. Não tinha conselho tutelar certo. Minha mãe quebrou minha cabeça. Minha mãe vinha, Jora. Se tivesse a pedra que fosse, ela me tacava. E ela me batia na frente de todo mundo. Porque eu novo, eu ajudava a minha mãe nas obrigações de casa. Eu lavava louça, eu lavava roupa, porque eu era o mais velho de 7. Então eu tinha que fazer as coisas. Então às vezes não sobrava tempo para jogar uma bola de gude, soltar uma pipa. Aí quando ela mandava eu comprar o pão, o pão. Aí eu sou criança, né, bro? O pão era para chegar 4, só chegava 7. Aí, irmão, quando ela não vinha me buscar, quando eu chegava em casa era certo, couro comia. Só que minha mãe também me batia sem sabedoria, então eu me tornei um sem vergonha. Por isso que eu não bato nos meus filhos. Daniel fez 12 anos, ganhou 2 coças.
2 vezes eu precisei disciplinar o Daniel fisicamente. Então, assim, se eu precisar disciplinar o Daniel fisicamente, a perna dele treme, a cor dele muda. Porque ele sabe que ele fez alguma coisa muito séria e que o negócio também vai ser sério. Mas eu não, eu apanhava todo dia umas 20 vezes, então me tornei sem vergonha. Eu já sabia quebrar os cabos de vassoura, eu já sabia tudo. Então, a coça para mim não era, né? Não tinha mais aquela correção. Não tinha mais. Aí minha mãe perdeu a mão. Aí quando eu cresci, eu perdi o medo da minha mãe, a mão da minha mãe já não me fazia mais mal. Aí eu fiz o que eu quis. Entendeu? Então a gente vai falar sobre isso aqui rapidinho. A gente não pode perder a mão. Não é bater. Ah, vou bater. Não é. Porque o filho entende. Se eu fizer isso aqui, ela só vai me bater, então eu vou fazer. Vale a pena apanhar por isso aqui. Então assim, quando ele pensar em fazer, tem que vir um filme de terror. Como se fosse quase a morte na cabeça dele. Se eu fizer isso aqui, irmão, não sei se amanhã eu vou estar vivo, não. Então é o temor, sabe, que vai fazer. Não, deixa isso quieto. Isso quieto, que não vai valer a pena. Essa coça que ele vai me dar, que ela vai me dar, não vale a pena. Senão não tem dinheiro no mundo que vale sentir aquela sensação, sabe? Então é uma questão de educação. Então veja, e os filhos precisam obedecer os pais. Preste atenção nesse texto, Deuteronômio 6,4. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, né? E de toda a sua alma, de todas as suas. Então ele está falando para os pais, para o povo atual. Ame o Senhor teu Deus com todas as suas forças, né? Com toda a sua alma. Verso 6. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então, primeiro o pai recebe a palavra. Os pais recebem a instrução. E agora vai seguir o que vai se fazer depois. Veja, ensine-as com persistência. Quem? Persistência. Então Deus está dizendo, olha, primeiro você guarda a palavra, primeiro você recebe a palavra, primeiro você aprende a palavra, primeiro você seja um exemplo, depois você transmite isso com persistência. Por quê? Às vezes a gente quer fazer um culto em casa, nunca fez culto em casa. Tu acha que as crianças vão virar anjo? Não, a mãe vai orar. Não, vão fingir que não estão nem aí, vão avacalhar tudo, não vai dar certo, tu vai ficar com raiva, tu vai bater, tu vai... Mas é porque, gente, eles não estão acostumados. É necessário que eles se acostumem. Então, olha a palavra ali, persistência. Então, você vai ler, vamos ler a Bíblia, meus filhos e tal. Eles não vão querer no primeiro ato. Na primeira vez que eu fui fazer um devocional em casa, eu tive que bater na Sara. Começamos no espírito e terminei na carne. Eu peguei a Bíblia assim, dei na cabeça dela. Cala a boca, cara, eu estou falando. É sério, porque não estavam acostumados. Falei, não vou desistir, eu tenho que fazer. E aí na outra semana, no outro dia fizemos, depois fizemos. E hoje a gente fala assim, vou fazer um devocional. Todo mundo sabe o que é. Aí aí o devocional a gente lê, cada um lê uma parte da palavra, a gente fala o que a gente entendeu entre nós. Mas no começo não foi assim. Eles não queriam saber de nada, não queriam parar, ficaram com o cara feia, porque estavam fazendo outra coisa, estavam no celular. Mas a Bíblia está nos ensinando. É o pastor que tem que ensinar? São os pais. Converse sobre elas. Enquanto estiver sentado em casa, enquanto estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Ou seja, fale da palavra exaustivamente na tua casa. Faça culto doméstico, faça momentos de oração. Apresente a Deus aos seus filhos. Está lá. Provérbios 22:6. Educa. Algumas traduções dizem ensina, mas eu gosto dessa que é educa. Porque, irmãos, educar demanda tempo. Alguém precisa de ter tempo para educar. Uma das escolhas que nós fizemos, irmãos, por exemplo, Débora trancou a faculdade. Hoje ela poderia estar formada. Mas nós tomamos uma decisão.
Nós precisávamos criar essas crianças. E eu não iria conseguir sozinho. E se ela trabalhasse, ia ficar mais difícil para a gente. Então nós juntos decidimos que ela ficaria em casa para ajudar na educação das crianças. Um dos maiores problemas que veio com a bênção da mulher no mercado de trabalho foi a ausência da mãe no lar. Porque se o pai está trabalhando e a mãe está trabalhando, quem está educando? Assim, ó, a mãe está trabalhando, glória a Deus. O pai está trabalhando, porque as coisas estão difíceis. Quem está educando? O mundo, a escola, o vizinho. Então os nossos filhos acabam ficando expostos, irmãos, a situações que não era. Porque, irmão, assim, ó, a gente entrega na mão de Deus, essa aqui é a palavra. Senhor, guarda meu filho, tem que trabalhar. Aí tu fala, vizinho, dá uma olhada quando ele chegar da escola, pelo amor de Deus. Mas ele é criança, filho. Ele vai dar um perdido no vizinho, vai dar um perdido em todo mundo. E vai brincar na rua. E ele vai com a maior pureza do coração brincar na rua, cara. Só que a rua não é pura. Na rua ele vai ver coisas que ele não deveria ver. Ele vai presenciar situações e ouvir situações que ele nunca deveria presenciar, que ele nunca deveria ouvir. Porque quem está na rua não está nem aí para nada, não. Então, existe um preço também a ser pago. Então, nós decidimos o quê? Vamos cuidar dos nossos filhos. Eu cuido da casa, cuido de vocês. Vai ser difícil, mas eu vou me aventurar e você cuida dos nossos filhos. Junto comigo. Ok assim? Ok. Estamos nessa jornada. Fizemos essa escolha baseada num casal que nós vimos, que nos ensinou, que nos ministrou, Casados para Sempre. A gente pegou aquele casal como exemplo, porque vimos os filhos bem criados e ela contou isso. Ela disse, olha, eu precisei abrir mão da minha profissão, ela é professora. E é uma dor que eu sentia, mas eu sabia que era para um bem maior, cuidar dos meus filhos. Deus foi tão bom comigo que eu cuidei todos dos meus filhos, 3 filhos, criamos ele e ele ainda me deu a oportunidade de voltar ao mercado de trabalho. Eu ainda trabalhei durante tantos anos, hoje estou aposentada, mas os meus filhos, porque imagina se eu tivesse realizado a minha profissão, talvez estaria melhor financeiramente, mas os filhos perdidos. Não vale a pena. Então são situações que nós precisamos, sabe, olhar com carinho, precisamos ver. Então veja, educa a criança no caminho. Assim, ó, não é a criança que tem que descobrir o caminho. Quem precisa saber o caminho são os pais. E o pai que sabe o caminho chama o filho e caminha com ele no caminho. Por isso que eu estou dizendo, só trazer para a igreja não vai funcionar. Porque trazer para a igreja é mostrar o caminho. Mas vir à igreja e voltar para a igreja, que é o seu lar, é ensinar e educar no caminho. Veja, Salmos 78, verso 1. Povo meu, escuta o meu ensino. Olha, o ensino do povo de Deus. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei alguns enigmas do passado. Veja, o que ouvimos e aprendemos dos nossos pais, né? Que os nossos pais nos contaram, olha a transferência aí. Não os esconderemos dos nossos. Então veja, uma geração ensinou a geração atual. E a geração atual precisa ensinar a geração futura. Então o que nós ouvimos, que o seu filho vai ouvir de você, ele vai absorver e ele vai transferir para a próxima geração. Cara, acabou esse negócio de cachaceiro na nossa família, cara. Acabou esse negócio de drogado, de traficante na nossa família. Acabou. A partir do momento que Deus salvou um, já era. Olha, daqui para trás eu não posso fazer nada, cara. Não posso.
pelos meus tios que morreram com alcoólatras, não posso fazer nada. Mas daqui para frente é comigo. Entendeu? É comigo. Eu estou criando uma geração para a glória de Deus. Porque assim, se eu olhar para trás, não tenho tio nenhum que é habilitado, que tem carro, que tem casamento, tem nada. Então, olha, se tu chegar no armazém, tu vai ver meu tio drogado ali. Outros já morreram. Entendeu? A geração destruída. E se for olhando mais para trás, pior vai ficando. Eu não posso fazer nada com o que aconteceu lá. Mas da mesma forma que o diabo jogou na droga, jogou no álcool, destruiu vida, levou prematuro, eu creio que Deus vai fazer diferente da minha geração para frente. Porque se lá aconteceu toda essa tragédia, por que não um médico? Por que não um advogado? Por que não alguém que vai se formar? Eu vejo isso já, cara. Né? Minha irmã está fazendo faculdade de teologia. Poxa, eu ganhei ela para Jesus. Podia estar aí, ser mais uma, cheia de filho, sabe? Sem perspectiva. Por que não? Por que não meu filho não pode ser um desembargador, um político, para a glória de Deus? Por que não? Se eu olho para trás e vejo tragédia, eu olho para frente e vejo esperança. Por isso que eu estou dizendo, a salvação ela não parou em você. Ela começou em você. Por isso que o inimigo, ele está investindo na nossa família, porque ele está vendo que ele consegue perceber que se a gente alinhar o nosso pensamento, criar os nossos filhos no temor do Senhor, já era. Porque agora não somos só nós o problema. Agora os nossos 3 filhos se tornam um problema que vão gerar mais 15, né? Suponhamos aí que cada um tenha 3 filhos, aí são 9 agora. Uma outra geração que vai gerar mais outros, que vão gerar mais outros, e o negócio vai só expandindo. Entendeu? Essa que é a matemática. Então a salvação ela começou em você. Aí olha o que ele vai dizer, contaremos a próxima geração. Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu lei. E ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos seus filhos. De modo que a geração seguinte conhecesse também os filhos que ainda o quê? Entendeu aqui? Os filhos que ainda nasceriam. Então, é isso que eu estou dizendo, um Deus geracional. Ele está falando, os antepassados foram ordenados pelo Senhor a ensinar. A gente aprendeu, vai ensinar a geração. E os filhos que ainda nem nasceram, serão ensinados também. Você vê como isso passa, que dá certo. É possível, não é impossível criar não, irmão. É difícil, é desafiador. Eu tenho eu tenho um hábito, por exemplo, tudo que meu filho tem no celular, todos eles, meus filhos não têm celular, só o mais velho. O outro pequeno tem um tablet, que ele assiste alguns vídeos, tá tudo conectado no meu celular. Vira e mexe, eu dou um baque, né? Traz o celular aqui, vou pegar. Da última vez eu olhei e tal. Aí tô olhando as conversas e tal, os amigos da escola, papo de futebol, conversa ali, conversa lá e tal. Aí encontrei uma menina, Deixa eu abrir aqui para ver. Aí eu olhei e tal. Opa, você é muito bonitinho, não sei o que. Tal. Falei, opa, rapaz. Aí eu falei, bom, não tem muito o que fazer, é uma coisa inevitável. Tem 12 anos, é um menino bonito, as meninas vão cair matando. Então eu tenho que preparar ele para saber lidar com as situações que inevitavelmente vão vir, não tem jeito. Aí, não, mas é porque você é macumbeiro, eu sou evangélico. Ela não ligo. Tá? Eu falei, tem algum problema para você? Ele, não, mas meu pai não autoriza. Como assim? Todo mundo pode namorar, a gente já tá. Eu falei, não. Aí eu falei, rapaz, tem que chamar para conversar com ele. Trocar uma ideia. Eu falei, cara,
isso aqui não vai ser a primeira, não vai ser a última. Mas eu não tenho controle sobre a vida dela. Eu tenho controle sobre você. E você sabe que eu, como seu pai, quero o seu melhor. Ninguém na face da terra quer o seu bem como eu quero. Então, aí comecei a explicar para ele, né, a questão do namoro, que ele vai ver muitos jovens da escola namorando, falando que fizeram isso, falando que fizeram aquilo e tal. E falei, cara, você vai precisar ter maturidade para passar por isso. Entender que você vai namorar, mas você não vai ficar violando as filhas dos outros. Você gostaria que a sua irmã tivesse 15 namorados? Ele tá maluco? Eu falei, então, não faça com as filhas dos outros. Vou chegar o momento certo, cara. Expliquei pra ele, falei, cara, cada uma menina que você namora, leva um pedaço seu. Quando você encontrar com a pessoa com quem você vai casar, você vai se entregar pra ela incompleto. Então mantenha a pureza e tal. E expliquei, sabe, aquela conversa de pai pra filho, a gente tem isso frequentemente. Mas imagina, se eu não olho, e assim, celular na mão, cara, tá ali, ó. Não, pai, tá tudo certo, sem problema. Eu falei, olha, não tem como eu evitar que ela olhe, que ela fale contigo, mas você precisa ter essa postura. Você precisa ter esse posicionamento, sabe? Então é você ensinar, literalmente, aquilo que precisa ser ensinado. Dá trabalho, irmão. Dá trabalho, porque só tem 12 anos, imagina daqui a pouco. Em casa tem um critério, irmão. É 18 anos. Ninguém namora antes dos 18 anos. Outro dia, a menininha cegou os meus olhos, porque a menininha estava namorando. Quantos anos? 12. Minha mãe deixou. Falei, se a tua mãe deixou, filha, que eu... Entendeu? Quem sou eu para falar? Não, minha mãe deixou. Cara, vou falar o quê? Você vai deixar uma criança de 12 anos namorar? Aí, cara, no mundo, sabe Deus lá o que está fazendo. Por quê? O que tem na cabeça de um pai desse, meu? O que tem na cabeça de uma mãe dessa? Cara, não tem nada. Nem cérebro deve ter, não é possível. Uma criança de 12 anos vai chegar para você, não, eu vou namorar. Aí os pais usam assim, ó. É melhor namorar na minha frente do que namorar escondido. Não, nem na minha frente, nem escondido. Literalmente, e é o que você mais vê, né? E acha o pai, não, meu filho é o... Por isso que o que você mais vê é o quê? Adolescentes com filho, e quem tá cuidando? Aí o presente é teu, filho. Eles vão fazer coisa de adulto, mas na hora da responsabilidade eles vão voltar a ser criança. Vai trabalhar, mas vai quebrar pedra, vai chepar na feira. Nem chepa na feira mais tem, né? Então você vê, nesses contextos, e como se não bastasse, gente, eu não estou falando do filho do ímpio, não. Tem crente que tem esse comportamento. Não, o menino vai namorar com a minha filha. Quantos anos ele tem? 14 e ela? 13. Tu vai levar o menino para casa para namorar com a tua filha da igreja. Aí, tu acha que eles vão virar 2 anjos, né? Miguel e Miguela, lá, na tua casa. Vão ficar assim até o casamento. Para, gente, me poupa, não funciona isso não, cara. Irmão, já era. Vocês sabem o que eu estou falando, já era, acabou, irmão. A gente foi jovem, perdido, maluco da vida aí, a gente sabe que o negócio não é desse jeito. Pô. A gente conversa frequentemente sobre aquele ali, ó. Só fala de namorada. O de aquele lá, ó. Só fala de namorada. Ele é desenrolado, tem uma conversa, Juarez.
leva a flor para a escola, pega as flores lá no quintal de casa, carta, desenho do coração. Mas assim, aquele ali vai casar rápido. Mas assim, ó, só fala de casamento. Pai, quando eu casar, eu posso morar aqui? Eu falei, não, aqui não. Quando tu casar, tu vai morar na tua casa. Então, assim, eu acho legal que eles falam sobre... Até porque, né, gente? Assim, ó, a televisão que os nossos filhos veem é a nossa vida, né? Então, uma vez a minha filha me emocionou quando ela disse o seguinte: pai, quando eu casar, eu quero ter um marido igual o senhor. Porque, assim, às vezes eles falam, poxa, vocês vieram da onde? Ué, nós viemos do cinema. Nem levou a gente. Não, saí para namorar sua mãe. Vocês são filhos. Eu faço tudo que eu faço é com vocês. Vocês vieram da onde? Ah, fomos... Nem levou a gente. Porque assim, eles estão vendo a vida a dois. Aí abraça. Aí ele entra no meio, né? Não pode. Eu falei, não, mas é minha esposa. Não, mas ela é minha mãe. Sabe? Então, eles veem isso. Eles estão vivendo ao vivo ali na frente. Eles nunca ouviram um grito na minha casa. Uma vez eu brinquei e falei alto, eles ficaram apavorados, porque nunca ouviu. Eu nunca gritei com a minha esposa na frente dos meus filhos. Nós nunca brigamos na frente deles. Às vezes aí eu faço assim, ó, subir pro quarto, a gente vai trancar a porta lá, a gente vai discutir lá. E discutir, ó, miudinho, né? Para não espantar as crianças, ou então deixar para um outro momento. Então veja, para a gente terminar isso que a gente veio falar hoje, ó. Verso 7. Então eles porão a confiança em Deus e não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados. Veja, ó, não serão como seus antepassados. Obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito. Pô, cara, quando eu vejo o texto, eu olho para minha família lá atrás, cara. Deus está dizendo, não vai ser assim, Paulinho. Permanece, seja fiel, segue. Cara, a maior glória que um homem tem é ele sentar com 70 e olhar e ver, caramba, valeu a pena. Tua filha está bem casada, teu filho está bem casado, teus netos estão no bom caminho. Tipo aquele histórico de destruição que a nossa família teve. Acabou, cara. Tu pagou o preço. Por isso que é difícil pra gente. A gente é uma coluna que está sendo tudo construído em cima. Guarda isso. Tudo está sendo construído em cima de você. Se tu sair, não vai cair tudo. Tá tudo aqui, ó. Por isso que o inferno bate, porque a gente não sabe as verdades da palavra, mas o diabo sabe. Ele sabe que se eles obedecerem a palavra, eles não serão como seus antepassados. O diabo já leu aquilo ali. O crente que não sabia. E vai continuar sem saber, porque não veio hoje. Não serão como seus antepassados, obstinados, rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Não será assim. Veja, filhos não são uma distração que me impedem de fazer um trabalho importante. Eles são o trabalho importante. O mais importante é a criação e a condução dos seus filhos. Se você puder, trabalhe menos. Não, trabalhe menos. Porque você precisa ter tempo para os filhos. Eu não vou mais adiante. Na próxima semana eu vou fazer a parte 2. A gente tem vários contextos. Às vezes a mãe é crente e o pai não é. Às vezes o pai é crente, a mãe não é. Aí o pai faz alguma coisa, a mãe vai lá e faz totalmente diferente. Precisa ter uma harmonia dentro de um lar para que as coisas fluam em favor dos filhos. Eu vejo pais totalmente rendidos. Eu falo aqui, meu filho fica tantas horas no celular, e não sei o que, celular. Às vezes a gente está no gabinete, eu fico ouvindo. Caramba, teu filho trabalha? Não. Quem comprou o celular? Eu. Quem paga a internet de casa? Eu. Falei, rapaz, então teu filho fica o tempo todo no celular.
que tu comprou, na internet que tu paga, na tua casa, e a culpa é do teu filho? A culpa é tua, cara. Corta a internet, pô. Vai dormir? Desliga o modem, bota debaixo do travesseiro. Porque assim, ó, a graça do celular é a internet, cara. Acabou a internet, já era. Lá em casa eles saem do modo zumbi, demora uns 5 minutos. Que eles gostam dos eletrônicos. Então um tá no videogame, outro tá no tablet, o outro pega o celular da mãe. Aí daqui a pouco eu dou a louca e dá tudo. Pego aí e fica assim, ó. Zumbi. Aí parece que depois de 5 minutos eles lembram que são crianças. Aí vão lá, vão jogar bola, vão não sei o quê. Porque era isso que a gente fazia, né? Hoje não. Então, a responsabilidade, irmão, sempre será nossa. Tem muito material para frente lá, mas já deu nossa hora. A gente vai falar sobre disciplina, sobre essas coisas. Depois, na próxima, a gente fala. Mas deu para você entender algumas coisas aqui? A gente vai aplicando cada um no nosso contexto. Para ajudar pessoas que estão próximas. Às vezes um neto, né? Às vezes, irmão, tem gente que sofre, vê os netos numa situação difícil, é o que eu estou falando. Ah, não, mas eu vou dar roupa de marca, vou dar... E, gente, isso não funciona. Até um presente que você dá ao seu filho, você precisa mostrar para ele o valor que teve. Porque senão ele não vai valorizar. Porque negócio de marca, cara, quando o pai dá marca para uma criança, não é para a criança, é para ele mostrar o filho para os outros. Porque a criança quer saber disso não, cara. A criança não sabe disso, ele não sabe. Ele não sabe. Se tu der um tênis da Nike para ele, não sabe. Se tu der um tênis de R$5 da rua, ele não sabe. Se tu comprar no brechó, é a gente que vai. Ah, isso aqui foi tão... Aí ele já chega na escola querendo mostrar para os outros. É isso, a gente estraga os nossos filhos. Pô, eu ganhei um quichute. Eu andava com quichute, irmão. Eu nunca mais vi aquilo na minha vida. O senhor conheceu, pastor? Meu pai amarrava o quichute na minha canela, cara. Eu não sei o que vinha tanto cadastro naquele negócio. O Bamba Cabeção. Meu pai era expert do quichute. Dava as voltas embaixo, que ele tinha umas travas assim, né? Dava as voltas embaixo e vinha laçando. Por isso que eu aprendi, eu demorei a aprender a amarrar o sapato, cara. Meu pai laçava ele na minha canela e dava um nó. E o nó ficava o dia todo na minha canela, aquele nó ali, os dois. Eu ia assim pra escola. Que chute. É por aí, né, cara? Vamos ficar de pé, gente? Vamos orar? Pela nossa família, pelos nossos filhos. Tem muita coisa pra gente falar, né? Tava até conversando com uma pessoa. Ela, mãe solteira, né? E a gente estava aconselhando, eu e minha esposa, a essa pessoa, dizendo, olha, você não precisa de um marido, você precisa de um pai. Então, quando você for buscar o seu amado, não busque só pelas... Ah, é bonito. Não, é pai, porque ele vai ser padrasto, tá? Não é um... Não, tem que saber, porque tem aquele negócio, o cara quer a mãe, mas não quer o filho. Ou a mãe, né? Isso não funciona. Bom, casou, quem é o pai é quem mora dentro do lar. Então quem corrige é ele. Ah, é ele que corrige. Ah, mas não é filha dele. Não é filha dele, é filha de quem? Se passar mal, quem que vai levar? Quem é que vai? Que leva para a escola? Quem vê o dente crescer? Quem vê o dente cair? Quem é que... Ah, quem é o pai? O cara que manda R$300 por mês? Que mora lá em Xirimimbim? Ele que é o pai? Eu não sou pai, não. Pô, isso não existe, gente. Eu tenho um filho de 17 anos. Que eu fui pai com 17 anos de idade. O que eu estou falando aqui é por experiência. Meu filho fez 17 anos agora, dia 8 de junho. Sabe o que eu falei com ele há 4 anos atrás? Eu falei, aquele cara lá, que eu nem conheço, nunca vi. Como é que ele é? Marido da tua mãe. Pô, o cara é gente boa. Trabalhador? Trabalhador. Como é que... Eu fiz algumas perguntas e respondeu tudo favoravelmente. Eu falei, olha só, ele é o teu pai. Eu sempre serei o teu pai. Mas ele também é o teu pai. Porque se você precisar de uma ambulância, precisar de um socorro, é ele. Reunião de pai, é ele. Porque meu filho mora longe pra caramba de mim. Algumas pessoas conhecem meu filho. Às vezes ele vem aqui na congregação. Mora lá em Xirimimbim. Já até esqueci o nome onde ele mora. Casimiro de Abreu.
Aí eu aqui, o gostosão, sou teu pai, ninguém te bate, ninguém. Não, se der bobeira, ele vai pegar você. Porque ele é o teu pai, é ele que está contigo, pô. Ele viu coisas que eu não vi. Como é que eu vou? Ele não pode te maltratar. Ele não pode abusar de você. Que aí a gente vai entrar em cena. Mas fora isso, se ele é um homem honrado e te cria como cria os filhos dele, os outros filhos dele que ele tem com a sua mãe, então ele é o teu pai. Ponto. Acabou. Vamos orar, irmãos? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra sobre nossas vidas. Senhor, criação de filhos é algo tão difícil. Mas eu peço, Senhor, o teu auxílio, que a tua luz ilumine a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que se alguma palavra que foi dita aqui, Senhor, entrou em conflito, em colisão, talvez alguma das realidades que nós temos vivido, ou algumas permissividades que temos nos permitido ter na criação dos nossos filhos, Pai, que a tua palavra, que é a verdade absoluta, corrija a nossa rota. Assim como o Senhor tem feito correções, Senhor, sobre a minha vida. Eu não tive um exemplo, ó Deus, para reproduzir na vida dos meus filhos. Eu preciso da tua palavra, da inspiração do teu Espírito Santo, para que eu possa conduzi-los de volta ao Senhor. Os filhos não são meus, os filhos são herança do Senhor, são como flechas, Senhor. E no tempo oportuno eles serão lançados para longe, Senhor. No tempo certo eles terão um casamento abençoado. O filho, Senhor, dessa moça, desse homem, desse teu filho, da tua filha, terá um casamento abençoado. Os nossos antepassados fracassaram porque não te conheciam, mas nós conhecemos e tememos ao Senhor, e nós te pedimos, ajuda-nos a criar uma descendência que glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Toma a nossa casa, a nossa família, visita os nossos netos, aqueles que já criaram os filhos, toca, Senhor, nos netos, usa os teus filhos, usa os avós agora, para glorificar o teu nome, assim como a avó, Senhor, de Timóteo, foi influente na vida dele, seja esse avô, essa avó também, influente, ao sal da terra para essa vida, luz do mundo para essa criança, em nome do Senhor Jesus, amém.